Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Repita comigo: monte de Deus, a Horebe. Verso 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Sente-se com a Bíblia aberta nesse texto, dando glória a Deus. Senhor, fala conosco na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque quando tu falas, ninguém se pode mover. Fala com poder, fala com autoridade, fala na direção e na revelação do Espírito Santo dentro da palavra. Senhor, que os ouvidos sejam abertos para ouvir somente a voz do Senhor, que a voz do diabo se cale em nome de Jesus, que a voz da carne se cale em nome de Jesus, e que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida, recebida e entendida agora. Dá-nos a interpretação da palavra. Eu não sei o que cada um precisa ouvir nesta noite, mas tu sabes, tu conheces, tu vê todas as coisas, e tu podes falar com cada um aqui neste lugar. Senhor, fala com teu povo de uma maneira plena, soberana, poderosa, e nós te prometemos a honra e a glória nesta noite, na autoridade do nome do teu Filho Jesus Cristo. E você diz amém? Amém. Queridos irmãos, quando abrimos o livro do Êxodo, esse livro, nós sabemos que ele faz parte de um compêndio do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia no Antigo Testamento, a começá-los. Nós temos então Gênesis, nós temos Êxodo, nós temos Levítico, nós temos Números e nós temos Deuteronômio. Esses 5 livros, por isso se chama Pentateuco. A palavra Pentateuco vem do hebraico, ou do grego, melhor dizendo, Pentateukos, que significa penta 5, e teukos significa estojo. Então Pentateuco quer dizer estojo dos 5 livros, os 5 papiros que foram escritos e colocados juntos. E estes livros, eles têm um propósito divino. Quem é que escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. Moisés é o escritor, Moisés não é o autor, porque o autor da palavra é o dono da palavra. O autor da Bíblia Sagrada é Deus. Ela tem cerca de quase 40 escritores no total, de Gênesis a Apocalipse, um compêndio total de 66 livros, dos quais nós temos uma quantidade no Antigo e uma quantidade no Novo, e toda a Bíblia tem um único tema central. Se você pegar Gênesis e ler até Apocalipse, você encontra um único tema mais forte, mais central dela. Qual é o tema da Bíblia Sagrada? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é o autor, o tema central é Jesus, e o intérprete é o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando nós abrimos o Êxodo, ele não está aqui em vão, ele não está aqui apenas para um contexto histórico, como alguns acadêmicos gostam de dizer, e eu discordo totalmente. Não,
Êxodo está aqui para cumprir uma missão. Êxodo está escrito aqui como palavra inspirada de Deus. Êxodo está aqui para nos mostrar o que Deus fez lá atrás e continua fazendo hoje e vai continuar fazendo amanhã. Êxodo está aqui para mostrar que não tem faraó que se sustente diante de um Deus que criou céus e terra. Esse livro, ele vai ser escrito por Moisés no 15º século antes de Cristo, ou seja, cerca de 1500 anos antes da chegada do Messias, antes do nascimento do Salvador. Moisés vai escrever este livro, e Êxodo vai retratar o quê? Ele vai retratar a saída do povo de Israel do Egito. Ele vai mostrar como Deus entrou com mão poderosa dentro dos domínios egípcios e mostrou que Ele era o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que está acima de todos os deuses do Egito. Que não tem Deus do Egito que suporte e não chega à grandeza do nosso Deus. Então ele vai com mão forte e tira Israel das garras de Faraó e leva e conduz o seu povo para encontrar com ele. Encontrar aonde? No Monte Horebe, no monte de Deus. Por isso que nós lemos o capítulo 3, o verso 1. Que vai estar no telão, está na sua Bíblia aí, ele vai relatar. Ele vai dizer no final do versículo 1, o monte de Deus, o Horebe. Repita comigo, o monte de Deus, o Horebe. Aí vem a seguinte questão: aonde você está? Você está no Horebe ou você está no Egito? Onde é que você está nessa noite? Deus veio falar com você. Deus veio dizer para você, onde é que você está andando? Eu estou no Horebe te esperando. Está na hora de você sair do Egito. O Egito não é mais para você. E meus irmãos, quando nós olhamos o livro do Êxodo, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte vai nos relatar a opressão e o conflito com Faraó. A segunda parte desse livro vai nos mostrar a saída do Egito rumo ao Horebe, mais conhecido por um outro nome que eu vou dizer depois. E terceiro e último, ele está dividido em que o povo, saindo do Egito, chegando no Horebe de Deus, lá eles recebem a lei de Deus e recebem a missão de construir o tabernáculo para adorar e cultuar a Deus. Então vamos adentrar o seguinte: qual é o tema? O que o Êxodo nos ensina? O que esse livro vai ensinar para nós? Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 1 do mesmo livro e no verso 1. Por gentileza, alguns versículos serão lidos aqui. Êxodo 1, verso 1 vai nos dizer, eu acho que podemos ler juntos, ou melhor, ele vai falar muitos nomes, eu vou ler apenas aqui uma parte que é a que eu quero passar para vocês, fica melhor assim. Diz assim o verso 1: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Eu sei que o texto completo diz no Egito com Jacó, mas eu quero ir só até o Egito. Eu não vou incluir o Jacó aqui agora. Então, em primeiro lugar, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. O que o Êxodo nos ensina, irmãos? Quando você abre o livro do Êxodo, quando você vai no capítulo 1 do Êxodo, quando você lê o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Êxodo, ele já começa o versículo nos dando um ensinamento. Ele já começa o versículo dizendo assim: olha, os filhos de Israel entraram no Egito. Eles entraram no Egito. E o que isso quer nos ensinar?
que o Egito não fecha portas, ele recebe todos. O Egito está sempre com as portas abertas para os filhos de Israel entrar. O Egito sempre vai estar com a porta aberta, convidando os filhos de Israel para virem morar no Egito, viver no Egito, assimilar a cultura egípcia e passar a ter uma cosmovisão egípcia, porque dentro do Egito há uma tendência muito grande de que o filho de Israel, ou permita-me dizer, o israelita, dentro do Egito, há uma tendência muito grande dele começar a falar egípcio, pensar como um egípcio, se vestir como um egípcio, comer como um egípcio, frequentar ambientes que só são frequentados por egípcios. Por quê? Porque ele está no Egito, e se ele está no Egito, aquela cultura tende a influenciá-lo, influenciá-la. Aquele momento tende a, de alguma forma, penetrar em sua mente e em seus pensamentos, e o Egito nunca vai deixar de ser atrativo, ele sempre vai passar uma imagem de que ele é muito atrativo. Lembre-se que nessa noite, quando nós estivermos falando a palavra Egito, trazendo uma aplicação direta para os irmãos, quer dizer o mundo. Quando você quer entrar no mundo, o mundo nunca vai dizer, não quero te receber porque você é crente. Eu estou fechando a porta para você porque você é israelita de Deus. Não, o mundo vai abrir a porta e vai dizer, opa, olha aí, está chegando um crente para vir para nós. Está chegando um israelita, vamos receber. Não vamos deixar de... Vamos fazer ele se sentir em casa. E assim o mundo sempre vai parecer. Qual é a palavra que eu falei? Muito bem. Vai parecer mais atrativo. Vai parecer mais lucrativo. Vai parecer mais legal. Só que não esqueça, independente do que ele te apresente, ele é Egito. A sua essência é egípcia. O mundo não se converte, aprenda isso. O mundo não é crente. O mundo não serve o Deus que você serve. O mundo não pensa como um crente pensa. O mundo não age como um crente age. O mundo é Egito, é diferente. No mundo, o seu Deus é só mais um Deus. No mundo, as suas escolhas são banalizadas, rechaçadas. No mundo, a sua santificação é ridicularizada. No mundo, o seu posicionamento e postura educada, moral inibada, é tida como retrógrada, é tida como atrasada, é tida como algo que você não presta, e aí você é objeto de bullying, você é objeto de deboche, você é objeto de panelinhas. Por quê? Porque o mundo, ele odeia olhar para você. Por que ele odeia olhar para você? Porque ele vê em você a luz que eles não têm, eles veem em você a graça que eles não têm, eles veem em você o Espírito Santo que eles não têm. E automaticamente, quem é que é o príncipe deste mundo? A Bíblia diz que é Satanás. Então você acha que o dono, o príncipe das trevas, vai fazer com que o mundo aplauda e se admire de você? Jamais vai acontecer assim. Ao contrário, eles vão abrir os braços, eles vão receber você, mas na verdade o que eles querem é apagar a tua luz. Eles querem contaminar teu coração. O mundo quer
mergulhar você na lama do pecado, porque todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado, e o mundo é as correntes que querem escravizar você no pecado. O que mais nós podemos aprender no livro do Êxodo, capítulo 1, agora por favor, versículo 7, a Bíblia a Bíblia não vai, a Bíblia diz, ela não vai dizer, ela diz, a Bíblia diz, verso 7, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O que é que o versículo 7 do livro de Êxodo está nos ensinando? Primeiro, o Egito sempre estará de portas abertas para receber você. O mundo sempre vai estar de porta aberta e vai parecer ser mais atrativo do que estar na igreja. Permita-me ainda, antes de entrar nessa questão do 7, algo que vem no meu coração aqui agora. O mundo, ele mexe muito com as emoções, e ele quer sempre oferecer para você aquilo que satisfaz você emocionalmente, porque as tuas emoções estão ligadas à tua carne, e por estarem ligadas à tua carne, se você não vigiar, as tuas emoções se tornam carnais, e a tua carne é inclinada para o mal, diz a Bíblia, a carne se inclina para o mal, e o espírito se inclina para Deus, por isso que é uma guerra, entre o espírito e a carne, para ver qual domina sobre nós. Então perceba, quando a pessoa, ela só quer se satisfazer emocionalmente, ela passa a conduzir a sua vida como o mundo conduz. E como que o mundo conduz? O mundo conduz da seguinte forma: o que te faz bem? O que te deixa feliz? E aí a pessoa começa a buscar atalhos de felicidade. Então, se me faz feliz, exemplo, não estou dizendo que é errado, ir ao shopping, vou ao shopping todas as vezes que eu precisar ser Se me faz feliz assistir um futebol, vou ligar a TV no canal esportivo toda vez que eu quiser ser E aí o mundo cada vez mais vai dando para nós, como se fossem, permita-me chamar, aplicativos de felicidade. Aquilo que te faz bem, aquilo que te traz bem-estar, você vai acessando, e aquilo vai te conduzindo. Mas quando vem a luta, quando vem o problema, nós não queremos enfrentar, porque nós queremos só ser feliz, e não queremos sofrer mais. Se falar que vai sofrer, é o diabo, é o capeta, é o cão, mas não é Deus. Nós não aceitamos sofrimento mais, não queremos ter problemas. Por que adolescentes estão se suicidando? Porque eles não conseguem resolver problema surge diante deles, eles entram em parafuso e começam a querer se matar. Enquanto que antigamente, quando aparecia problema, o que seus pais falavam? Vá lá e resolva, seja homem, seja mulher, apareceu problema vai ser resolvido. Tanto é que na matemática da 4ª série, se eu não estou enganado, havia o problema, que você tinha que resolver matematicamente, não existia? Não sei se ainda hoje tem o problema, se ainda aplica esse problema na escola, aplica ainda? Então, o problema é para quê? Para treinar também você a resolver os problemas. Só que hoje, a geração, e eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma crítica ao mundo, e não à geração, a geração mais jovem, quando se dá diante de problema, entra em parafuso. E o que é que acontece? Será que eu não estou sentindo felicidade, estou sentindo emoções que eu não consigo enfrentar, não consigo administrar, então entra em choque. Quando entra em choque, começa a tomar decisões drásticas, achando que aquilo vai resolver, e só vai piorar. Agora, interessante, veja, observe isso, que quando você está envolvido com essas coisas, você se satisfaz apenas emocionalmente, e o que é feito na sociedade reflete dentro da igreja. Aí as pessoas vêm para a igreja, elas vêm para o culto, e o que é que elas esperam de um culto? Experiências emocionais. Que tipo de experiência emocional?
fornecer a você um show e não uma adoração. E aí igrejas estão contratando músicos do mundo. Igrejas estão contratando músicos de bandas seculares. Por quê? Porque são treinados, têm técnica, sabem tocar bem. E já que eu quero oferecer ao público o show e uma experiência emocional de uma ótima música, o que tem eu contratar músico do mundo? O que tem eu colocar músico do Egito para tocar? E isso algumas igrejas, infelizmente, estão fazendo. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Isso está acontecendo, isso é real. Não é uma questão de criticar, não estou criticando. Estou relatando o que é uma verdade que está ocorrendo. Não bastasse eu querer, alguns líderes querer oferecer o show para proporcionar a experiência emocional, também agora tem que proporcionar uma experiência emocional também na questão de cores, na questão de iluminação, e assim por diante, a ponto de que no púlpito tem que ver não só a pregação, não só o louvor, mas também tem que ter outras coisas, tem que ter alguém pulando uma corda, tem que ter alguém jogando uns bastão para cima para estar num circo, tem que ter alguém dançando de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque tem que fazer uma arte circense, tem que fazer uma experiência diferente com todo mundo, para você chegar naquele ambiente e falar assim: uau, que legal, uau, que diferente, nossa. E qual é a mensagem? Nunca é confrontadora, a mensagem sempre vai ser: oh, você é o amor de Deus, você é o querido e a querida do Senhor, e está tudo certo, e vai com a sua vitória, e o céu, se for preciso, Deus não sobreviveria se não fosse você. Essa é a mensagem. Você se torna o centro do culto, você se torna o centro, o alvo da música, o alvo da mensagem pregada, o alvo da oração orada, você se torna o alvo do ambiente todo o ambiente é preparado para agradar o freguês, para que você saia satisfeito e diga: vou voltar, vou ficar. Só que tem uma coisa: a Bíblia Sagrada não é um livro que se adequa aos nossos anseios emocionais. A Bíblia é um livro que é a boca do Senhor falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes a Bíblia vai dizer para nós: você está errado, você tem que se arrumar, você tem que consertar, não é dessa forma, e às vezes dói, às vezes a gente não gosta, às vezes a gente fica chateado, mas aquilo que vem de Deus não mata. Aquilo que vem de Deus é o seguinte, irmão: sabe como que cura ferida? Colocando metiolate. Sabe como que cura ferida? Mexendo na ferida. Sabe como que cicatriza a ferida? Costurando com agulha. Ou seja, se Deus não vir com o remédio, mesmo ardendo, queimando, doendo, mas vai te sarar, vai te restaurar, vai te libertar, vai te levantar. 1000 vezes tomar 50 chibatadas de Jeová e ser sarado, do que tomar elogios do diabo e ir para o inferno. E é isso, infelizmente, que nós temos visto em muitos lugares, em que as pessoas agora, o pastor fica com medo, o pastor fica com receio, e a mensagem está pegando um nível, que está indo o seguinte: o que eu vou falar? Já sei. Aí prega no púlpito tudo quanto é assunto, menos a Bíblia. Aí prega assunto disso, assunto de economia, assunto de área tal, ciência tal, e todo mundo olha e fala: uau, esse pastor tem muito conhecimento humano, ele é um crânio científico. Legal, mas e cadê a palavra? Cadê a palavra? Porque se você quer saber sobre medicina, você vai lá na faculdade de medicina, que o professor está muito bem capacitado para te falar de medicina. Se você quer saber de direito, você vai lá na faculdade de direito, que lá tem um professor capacitadíssimo para falar de direito. Se você quer saber de contabilidade, você vai lá na universidade de contabilidade, que lá o professor vai te ensinar. Você quer saber psicologia, você vai na universidade de psicologia, o professor de psicologia vai te ensinar. Mas daqui na casa do Senhor, eu venho para ouvir Deus falar na palavra. Deus quer falar conosco é na Bíblia, é na palavra, porque como disse lá os discípulos de Emaús: por acaso não ardia o nosso coração quando Ele nos falava as palavras?
Pedro falou: vocês querem ir embora? Pode ir embora. Pedro não, Jesus falou. E Pedro virou: para onde iremos nós, mestre, se só tu tens? Só tu tens ciência? Só tu tens conhecimento da engenharia mecânica? Só tu tens engenharia química, astrofísica? Para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Nabai, sou conte caia sei. Quem tem ouvidos ouça, não os que os doutores dizem, mas o que o Espírito diz às igrejas. E veja bem, nada contra o doutorado, viu? Nada contra. Se você tem a condição, estude mesmo. Tenha seu doutorado para a glória de Deus. Mas aprenda uma coisa: seja você pós-graduado, seja você mestrando, seja você MBA, seja você um doutorado ou um pós-doc, seja o que for, seja um pós-graduado crente, seja um MBA crente, seja um mestrado crente, seja um doutor crente, seja um pós-doutor, servo do Deus Altíssimo. Porque diploma não te leva para o céu. Satanás não respeita o diploma de ninguém. O diploma é bom, dá conhecimento, amém, louvado seja o nome do Senhor. Você se especializa numa área, está aí para aprender, está aí o conhecimento. E a Bíblia não condena você querer aprender, a Bíblia não condena você se capacitar, mas a Bíblia condena você achar que porque você agora se capacitou, o Espírito não serve para mais nada, a Bíblia não serve para mais nada, e que você agora vai legislar a palavra de Deus, e que você agora vai interpretar ela a seu bel prazer, porque você acha que você tem algum conhecimento para isso. Negativo, negativo. Jó, que era um homem rico, trilhardário, se vivesse hoje era mais rico do que Elon Musk. Jó, diante de Deus, Deus falou: me explique, onde você estava quando eu sustentei a terra? Onde você estava quando eu coloquei as coisas nos lugares? E Jó diz: eu falei do que eu não sabia. Não há quem possa prescrutar o conhecimento de Deus. E só tem um que conhece o conhecimento de Deus, porque Ele é Deus também, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus e revela elas para nós. Ou seja, é o Espírito Santo que faz o seu coração arder no momento desse. É o Espírito Santo que confirma essa palavra no teu coração. Mas continuando, você dá um glória a Deus por isso? Verso 7 diz que eles se multiplicam. Verso 7 diz que eles se engrandecem. Sim, é verdade, parece bom. Eles entraram no Egito e olha, prosperaram. Chegaram no Egito e olha, tiveram sucesso. Chegaram no Egito e estão crescendo cada vez mais. O que nós aprendemos aqui? Que não é porque você está crescendo no Egito, que significa que Deus esteja aprovando a sua vida egípcia. Não é porque você está prosperando, mesmo praticando coisa que não deve, que Deus está assinando e dizendo: vai nessa tua força que eu sou contigo. Tem prosperidade que você alcança, porque você batalha, porque você conquista, assim como o ímpio também. Se o ímpio se esforça, trabalha, estuda, corre atrás, o ímpio consegue. Por que você não vai conseguir? Também consegue. Agora, não bata no peito, abre a carteira, está cheio de dinheiro e fala: Deus me deu. Será? Será que foi Deus? Ou será que foi você que conquistou, como se o ímpio também conquistasse? E olha que Deus não aprova o caminho do ímpio, mas o ímpio consegue, se ele correr atrás. Você também consegue. Então nós aprendemos aqui que nós temos que estar atentos, que a verdadeira prosperidade é aquela que Deus tem para nós, e não aquela que eu vou lá e quero caçar e arrumar para mim, mas é aquela que Deus tem para mim. Por quê? Porque a prosperidade que eu consigo com o meu braço, ou que o mundo me dá, Egito, mundo,
ela pode me trazer muitas dores, mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a prosperidade vem de Deus, ela traz junto com ela alegria e zero dor. Estou prosperando, mas com essa prosperidade, meus cabelos estão caindo, pastor. Eu não consigo mais dormir, uma insônia terrível, o sono foi embora. Estou com o bolso cheio de dinheiro, pastor, mas com essa prosperidade, eu agora tenho que tomar remédios que o médico receitou para distúrbio disso, distúrbio daquilo, transtorno não sei o que, transtorno não sei do que, transtorno não sei do que. A minha vida mudou totalmente, pastor. Deus me prosperou. Opa, parou. Não concordo com a frase, com todo o respeito. Discordo totalmente. Porque a bênção do Senhor enriquece e não vai trazer dor. Se eu recebo uma bênção, mas essa bênção está tirando o meu sono, essa bênção está fazendo a minha vida virar de cabeça para baixo, essa bênção está tumultuando as minhas emoções, eu tenho que olhar e analisar e ter discernimento. Deus, o Senhor está nesse negócio? É o Senhor mesmo que está nisso aqui? O Senhor está trazendo essa bênção mesmo para a minha vida? Deus me dá uma direção, e Deus vai falar na palavra. Deus não vai deixar eu e você confuso, Ele vai dizer na palavra. Então o verso 7 também nos ensina isso. E uma outra coisa que ele nos ensina, que o Egito oferece oportunidade, o Egito oferece prosperidade. O mundo está cheio de falsa sensação de sucesso. Hoje o que mais tem é cursinho, e você já olhou, irmão? A pessoa tem o Instagram, tem a rede social dela, e quando você entra lá, ela está sorrindo o tempo todo, ela está feliz o tempo todo, ela está bem o tempo todo, e você olha e você fala assim: como? Se a Bíblia diz o contrário. Como? Se a Bíblia diz: no mundo, no Egito, tereis aflições. E como que essa pessoa no mundo está passando uma imagem de que ela não tem aflição nenhuma? Isso é o que, irmão? Isso é a propaganda mais enganosa que existe. Com respeito às queridas irmãs, por acaso as irmãs acham a conta de alguém no Instagram que tira e mostra exatamente como acorda? Eu acho muito difícil. Geralmente a mulher, a moça, sei lá quem for, vai acordar, primeiro vai se maquiar, vai se produzir, para depois, parece até que dormiu já na forma, é ou não é? Parece que acordou daquele jeito, sorriso perfeito, pele perfeita, cabelo perfeito, tudo perfeitinho. Só que na verdade nós sabemos, né, irmão, como é que acorda? Cabelo tudo bagunçado, olho cheio de remela, nariz escorrendo, bafo de cabo de guarda-chuva. É ou não é? Parece, como diz cadê o César? Bagaceira, né, César? Na bagaceira, né? E para quem é casado aqui, aí vira para o lado: bom dia, amor. Aí o marido, a esposa já desmaia para o outro lado, já fala assim: pronto, acorda. Não, o que aconteceu? Então, meu irmão, é uma ilusão. O mundo passa uma falsa sensação de sucesso. Para que ele passa essa sensação, essa propaganda mentirosa? Para te segurar lá, para te enganar. Você acha que ele vai mostrar a real? Ele sabe que você vai pular fora, ele sabe que você não vai querer estar lá mais, então ele nunca vai te mostrar a real, ele vai te mostrar a ilusão, a mentira, a propaganda enganosa. Aí é interessante que você pega pessoas que saíram da igreja e se desviaram, ou estão desigrejados, e eles viram e dizem assim: agora sim eu sou feliz em Cristo, agora sim eu tenho liberdade. Liberdade? Liberdade você tem aqui, ó. Aqui você pode adorar,
você pode glorificar, você pode falar em língua estranha. Aqui o céu está aberto e não tem ninguém pedindo Jeová de descer, não tem ninguém pedindo anjos de descer, anjo de subir, vitória chegando, vitória alcançando, Deus batalhando ao seu favor. Irmão, o mundo é deste tamaninho, o universo é um pouquinho, e o nosso Deus coloca tudo na palma da sua mão. Então você imagina, que acha que Deus iria te escravizar? Jamais. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é Cristo, e não o mundo. O mundo é uma escravidão disfarçada de liberdade. Mas o que mais Êxodo vai nos ensinar? Por favor, capítulo 1, verso 11 ao 14, olha aí na sua Bíblia, por gentileza. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. O mundo não fecha a porta e fala para você vir. Verso 1, eles entraram no Egito. O mundo te passa uma falsa ilusão, agora aqui você vai prosperar, e de certa forma você prospera, só que prospera com aflição, prospera com dores. E quando o mundo vê que ele já conseguiu a sua atenção, que você já mergulhou, e que você agora está preso a ele, o que ele faz? Te escraviza. E quando ele te escraviza, ele coloca cargas em você. Ou seja, o Egito nunca te dá nada de graça. Tudo que o Egito te dá tem um preço. Vai te cobrar um preço. Cedo ou mais tarde, ele vai te cobrar o preço. E o preço vai ser alto. O preço que o Egito cobra é muito alto, não vale a pena. A riqueza do Egito, pelo preço que você paga, ela não vale a pena de jeito nenhum. E se você observar, nunca lhe dá nada de graça. Assim é o mundo. Sabe qual é a missão do mundo? Oprimir e afligir e escravizar. Repita comigo: a missão do mundo é oprimir, afligir e escravizar. Então essa coisa de que, eu não tenho mais tempo para a igreja, porque agora eu estou envolvida com muitas atividades no mundo. Cuidado, o Egito pode estar te escravizando e você não está percebendo. Cuidado, porque você está trocando o que realmente tem valor por aquilo que não vale nada. Cuidado, porque você está perdendo precioso tempo da sua vida com Faraó e com o Egito, enquanto Deus está na sarça esperando você chegar. Aleluia, oh glória. Irmãos, o que mais nós aprendemos com Êxodo? Eu caminho para o final, capítulo 1, verso 15 ao 16, bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as vides sobre os assentos, se for filho, mata, mas se for filha, deixa viva. Isso aqui é terrível.
O Egito quer destruir as tuas próximas gerações. O Egito quer que os teus filhos não sobrevivam para não serem os crentes e a igreja de amanhã. Por isso que o diabo está atacando com força os jovens, os adolescentes, para arrancá-los a todo custo da igreja. E por que o diabo está fazendo isso? O faraó Satanás está fazendo isso, porque ele quer matar seu filho. Porque o seu filho é o que, à luz da Bíblia, tem como a menina dar à luz sem um homem? Sozinha gerar um bebê? Não, é preciso a união do casal. Ele precisa fornecer a semente, e ela precisa fornecer o óvulo, para que possa fazer a geração de uma nova vida. E o diabo quer destruir quem? Os homens. E por que deixa as mulheres vivas? Para que elas se relacionem com egípcios, para produzir o que? Filhos egípcios, para já nascer na cultura do mundo. E não é o que está acontecendo hoje. Um monte de irmã que está indo namorar com um rapaz do mundo, porque diz que não tem homem na igreja, que não tem como arrumar namorado dentro da igreja, porque na igreja os jovens homens não estão ficando, e aí elas, na sua carência, acabam cedendo e se entregando na mão de egípcios. Lá, mate os homens, deixe as mulheres. Aí amanhã ela está casada com um não crente, e ela está sofrendo luta por isso, porque ela quer ir para a igreja, mas ele não quer. E por que ele não quer? Porque ele nasceu na cultura egípcia, ele é egípcio, ele não está acostumado, então ele não vai querer estar na igreja, e aí fica esse problema. Aí ele quer criar o filho em Deus, no mundo, e ela quer criar o filho em Deus. Olha o choque, olha o jugo desigual. E aí começa a haver os divórcios e as separações no meio evangélico, porque chega um ponto que um não cede, outro não cede, e sempre a mulher acaba cedendo, ela acaba sendo o ponto mais fraco, a mulher acaba sendo a mais flexível, o homem já é mais irredutível. Então mate os filhos dos israelitas, mate os homens crentes, porque aí não haverá a igreja de amanhã. Essa é a estratégia do diabo. Por isso eu dou um alerta aos pais aqui: não apoie o seu filho a viver no mundo, não apoie seu filho a ter contato com o mundo, não incentive, não ache legal, não pense que é normal, porque não é normal, porque é assim que o Egito faz. Aos pouquinhos ele vai entrando aqui, ele vai entrando ali, ele vai entrando lá, e daqui a pouco seu filho fala: não quero mais ir para a igreja, não quero ir mais para o culto, não quero estar mais na casa de Deus. E aí você começa a se culpar: Deus, o que eu fiz? Deus, eu ensinei, Deus, eu levei, Deus, eu até bati, Deus, eu fiz de tudo. Mas chega uma idade que eles já embirram, chega uma idade que eles empinam o nariz e acham que eles sabem mais do que todo mundo. Chega uma idade que não dá mais para forçar, não dá mais para obrigar, não pode. Eles têm que ter a iniciativa própria. E aí tudo aquilo que você se esforçou, se dedicou, ensinou e você cuidou, parece que jogou no lixo, porque em uma semana de mundo as atitudes deles é pior do que um ímpio. Em 15 dias de mundo parece que nunca foram crentes. Em um mês de mundo parece que eles nunca entraram dentro de uma igreja. Você chega a se escandalizar, você chega a se espantar, como que esquece tão rápido? Mas o que é isso? Isso é a artimanha de Faraó, isso é o Egito tomando conta. Aí o que muitos pastores fazem, o que muitas igrejas fazem: já que nós estamos perdendo eles para o Egito, nós temos que dar um jeito, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Egito aqui para dentro, porque aí eles se adaptam e não sente tanto, e aí vai dar certo. E aí muitas igrejas, dentro delas, você não sabe se você está na igreja, se você está numa boate, você não sabe se você está na igreja, se você está numa balada, você não sabe se você está na igreja ou se você está num outro negócio diferente, tudo esquisito, o linguajar igual ao do mundo, tudo igual ao do mundo. E eu não estou falando de uso e costume, não, eu estou falando de comportamento.
E aí mistura tudo, por quê? Porque tem que segurar o jovem, tem que agradar o jovem. Irmão, aprenda uma coisa: na autoridade do nome de Jesus, o mundo não se converte. Colocar o mundo dentro da igreja não converte os jovens. Colocar o mundo dentro da igreja é que vai realmente contaminar os jovens, é que vai realmente afundar a juventude no mundo. Porque quando eles estiverem lá no mundo, eles vão dizer: bom, na minha igreja tem isso, aqui fora também tem. O que tem? É normal, na minha igreja tem. Pastores que estão dizendo para a sua juventude: olha, compra camisinha, usa preservativo, cuidado para não engravidar, as doenças venéreas. Pelo amor de Deus, a Bíblia não mudou. O que era pecado lá atrás ainda é pecado hoje, continuará sendo pecado. A Bíblia condena a fornicação. O que é fornicação? É o ato sexual entre pessoas que não são casadas. A Bíblia condena. O fornicário, diz a Bíblia, irá para o inferno, meus irmãos. E não é um julgamento pastoral, não é um juiz querendo dizer: você vai para o inferno, eu quero que você vá para o inferno. Não é isso não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que praticam a fornicação não serão salvos. A Bíblia condena o adultério, e aqueles que praticam o adultério não serão salvos. A Bíblia diz, mas parece que hoje essa pregação está fora de moda. Não dá ibope, não dá curtida, não dá like. É ao contrário, dá cancelamento. Então fica um monte de gente com medo. Só que nós não fomos chamados, e aqui eu me dirijo aos meus queridos ministros do altar, obreiros da obra, não fomos chamados para ficar sendo servo de rede social, e nem de ninguém. Nós somos chamados para pregar o que a Bíblia manda que seja pregado. Nós temos que dizer o que a Bíblia diz, e se alguém não concordar, vá se resolver com o autor, vá brigar com o autor é Deus, o autor não é o pastor, o autor não é o pregador ou a pregadora, o autor da palavra é o Deus Todo-Poderoso, e se você não concorda com a palavra, resolva com Ele. Vá até Ele e diga para Ele: eu não concordo, eu quero continuar pecando, eu quero continuar mergulhado na lama suja da fornicação e do adultério, não concordo com o Senhor. Diga para Ele, e aí Ele que resolva contigo. Mas nós não fomos chamados para viver esta vida mundana, egípcia. Nós fomos chamados para ser um povo separado, consagrado, exclusivo do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Quando as pessoas olharem para você, olhar para mim, elas têm que ver Cristo em nós. Elas precisam ver o resplandecer da luz de Cristo sobre nós, meus irmãos. Você pode dizer glória a Deus? É difícil dar glória, né? É difícil. Mas, irmão, louvado seja Deus por essa palavra. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje pensando: eu preciso acertar os ponteiros. E essa decisão é sua, eu não posso tomar por você, eu não posso obrigar você, é sua essa decisão. Espero que você decida pelo correto. O Egito quer destruir a geração dos servos de Deus. Agora olha o capítulo 3, eu vou pular uma parte aqui porque não dá tempo mais, verso 1 e 2, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é o monte Sinai, e o monte Sinai é o monte que Deus desceu com a sua glória. Observe, Moisés estava lá no Egito, ele foge para Midian, porque ele assassinou um egípcio, e lá, ele reestrutura a vida dele, porque Deus já queria trabalhar nele. Deus deixa Moisés 40 anos no Egito, para ele aprender tudo do Egito, depois 40 anos no deserto, para tirar dele tudo que era do Egito, e depois mais 40 anos para usar ele, para a glória de Deus. Essa é a vida de Moisés. Moisés está lá, em Midian, no deserto, e lá, ele chega no monte de Deus.
O melhor lugar para você estar é o lugar onde está Deus. O melhor lugar para você frequentar é onde se fala de Deus. O melhor lugar para você se ambientar é onde está a palavra de Deus. E onde é isso? É a igreja. Por isso você não pode deixar de cultuar a Deus. Você não pode se ausentar da igreja, porque você está se ausentando do Horebe. Você está se afastando do Sinai. Não, você vem para a igreja na quarta, você vem para a igreja. Agora segunda-feira a gente começou a campanha de oração, das 8 às 9 da noite é só oração. Você vem para a oração, você vem na quarta-feira, você vem no domingo, você não pode faltar. Por quê? Porque aqui é o lugar onde você encontra com Ele. Aqui é o lugar onde Ele fala com você, aqui é o lugar onde a glória dEle desce, aqui é o lugar em que a presença dEle te cura, te restaura, te fortalece, te levanta. Aqui é o lugar em que Ele expulsa demônios que queiram se levantar contra você. Aqui é o lugar que Ele responde o aflito e o necessitado. Aqui é o lugar que Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade, Ele cura os transtornos. Aqui é o lugar que você desce triste e sai alegre, você desce fraco e sobe forte. Aqui é o lugar que você desce desanimado e sai animado. Aqui é o lugar que você entra achando que não é ninguém e sai daqui sabendo que Ele é o teu Deus. Aqui é o lugar que você sabe que Ele guerreia a batalha a teu e a meu favor. Aqui é o lugar que Ele diz: eu sou o teu Deus, tu és o meu filho. Aqui é o lugar que Ele diz para a igreja: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Levante a sua mão por um segundo. Dê glória a Deus, por favor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aqui é o lugar do culto. Aqui é o lugar do glória a Deus alto e ninguém vai se importar. Aqui é o lugar das línguas angelicais. Aqui é o lugar da profecia, da revelação de Deus. Aqui é o lugar da restauração da casa, da família, do casamento. Aqui é o lugar da libertação das garras de Faraó. Aqui é o lugar que Deus vai entrar com a providência e vai fazer sair água da rocha, vai fazer descer maná do céu, vai colocar nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Aqui é o lugar do encontro do Horebe. Se você vem para a igreja e não sente mais nada disso, significa que teu coração está mais Egito do que tudo. E aí mais um motivo que você deve vir mais para a igreja, para Deus mudar esse seu coração e ele passar a ser um coração de Canaã. Seu coração não pode ser de Egito, jamais. No nome de Jesus não será. Deus, o que Deus nos ensina a partir do verso 1 do capítulo 3 do Êxodo, Deus pode ouvir a oração de quem está no Egito, mas Ele só se revela para quem está no Horebe. O povo está lá no Egito e começam a clamar: Deus, estamos sofrendo, estamos escravos, nos liberte, nos ajude. E eles clamam. E diz o capítulo 3, depois você lê, que Deus se apresenta para Moisés e fala: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para libertá-los da mão de Faraó. Para entrar no Egito, você consegue entrar sozinho, mas para sair, só Deus consegue te tirar. Ninguém consegue sair do Egito sozinho. Entrar, todo mundo entra a hora que quer, mas para sair é só a mão de Deus que tira. Deus está dizendo nessa noite: eu vou colocar minha mão lá no Egito,
e eu vou trazer ele de volta, eu vou arrancar ele da mão de Faraó, viu, mãe? Eu vou tirar ele da mão de Faraó, viu? Eu vou tirar, ele não consegue sair mais, mas eu vou entrar com a minha mão, e eu vou arrancar ele lá do Egito, e vou ter um encontro com ele no Horebe. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está revelando, recebe porque é de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você veja que Deus vai dizer para Moisés, olhe por favor, o verso de número, por gentileza, o verso de número 7 do capítulo 3, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Verso 8, por favor. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu. Verso 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso 10, vem agora pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está dizendo aqui para você nesta noite, que Ele tem visto as dores, Ele tem visto a opressão, Ele tem visto a aflição, Ele tem visto a angústia, Ele tem visto a enfermidade, Ele tem visto a doença, Ele tem visto as dores, Ele tem visto a insônia, Ele tem visto tudo que está acontecendo com você no Egito. Mas tem uma coisa, Ele ouviu o clamor, Ele ouviu a oração, Ele ouviu, Ele viu, Ele ouviu, Ele acompanhou, e Ele está dizendo, eu vou descer, eu estou descendo, eu vou livrar, eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou envergonhar o diabo, eu vou envergonhar o mundo está agarrado, o mundo está travando, o mundo está acorrentando, mas a espada de dois gumes está entrando em ação, e ela está despedaçando as correntes, ela está quebrando os cadeados, porque a palavra do Senhor tem poder, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem poder sobre o céu, a palavra de Deus tem poder sobre a terra, e a palavra está indo, e a palavra vai, ela não volta vazia, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela é como uma espada, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e a palavra está entrando, arrancando, dissipando, cortando, a palavra do Senhor. Ela está indo aonde ninguém vai, ela está entrando onde ninguém entra, ela está penetrando onde ninguém penetra. Deus ouviu, Deus desceu, e a vitória está a caminho, a vitória está a caminho. Agora decida, de uma vez, decida. No Egito, Deus, Ele livra, mas no Horebe, Deus chama. No Egito, a ciência vai atrair, no Horebe, é a sarça pegando fogo que atrai. No Egito, a glória é humana, mas no Horebe, a glória pertence a Deus. No Egito, o faraó manda, no Horebe, quem manda é Jeová. No Egito tem tijolo e barro, no Horebe tem sarça e fogo, fogo e sarça. No Egito você é escravo, no Horebe você é livre. No Egito é falsa riqueza, no Horebe são tesouros espirituais. No Egito só tem praga, e no Horebe a Shekinah de Deus desce sobre o Sinai. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Deus não tirou Israel do Horebe para o Egito, Deus tirou Israel do Egito para o Horebe.
Deus não leva crente para o Egito, Deus tira o crente do Egito para vir para o Horebe. Deus não tira ninguém da igreja, Deus tira do mundo para trazer para a igreja. É isso que Deus faz, é assim que Deus trabalha. O que Êxodo nos ensina, que o Egito não serve para nós. O Egito não é para você, mas o Horebe te aguarda. O Horebe te aguarda. E é no Horebe que você recebe, sabe o que? A lei. A lei. A lei você recebe no Horebe. Irmão, Deus não podia descer no Egito e falar da lei para eles? O que você acha? Podia. Deus é Deus. Ele podia chegar lá no Egito e eu vim trazer a lei, os 10 mandamentos, tudo certo. Começa agora a lei mosaica dentro do Egito. Não, Deus não mistura. Deus deu a lei no Horebe. É aqui que você recebe palavra. O Horebe é aqui. Diga para quem está do seu lado, diga, o Horebe é aqui. O que isso quer dizer? O Horebe não é teu celular, não. Agora eu só vejo mensagem pelo celular, não precisa ir na igreja não, só assistir aqui. Você que está aí na live e não veio por preguiça, você está errado. O Horebe não é na live não, o Horebe é aqui, ó. Aqui que é o Horebe. Uma coisa é você ver na live que você mora em outro estado. Tem gente que nos assiste lá do Maranhão, tem gente que nos assiste de Portugal, Inglaterra, Espanha, Bélgica, nos assistem de lá. Não tem como eles estarem aqui. Isso é diferente. Agora, tu mora aqui na cidade e não vem no culto? Veja aqui no celular. Tu não está no Horebe não. O Horebe é aqui, onde você recebe a lei e a instrução. Por quê? Porque após receber a lei, tem que ter tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernacular. Deus tabernaculou com os homens. O que é isso? Deus nos envolveu nele para adorar o nome dele. Então, se você não está aqui, como é que você adora? Você vai olhar para o celular, glória celular, aleluia iPhone, louvado seja o Samsung. Você não vai fazer isso. Você tem que estar aqui para dizer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus de Israel. E aí a Shekinah desce aqui no meio de nós, como está aqui nesse momento, a glória, ela permeia o ambiente, e Deus começa a trabalhar. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Então dê glória a Deus e aplauda Jesus bem forte.